Boa noite, irmãos. Tudo bem? Hoje é o primeiro domingo de 2022. Que bênção estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou da sede e pela primeira vez eu estou fazendo a liturgia do culto. Então, vamos lá. Chamada adoração. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Diz em 2 Samuel 22, de 2 a 4. Vamos fazer uma oração de invocação e adoração ao Senhor, e também é o momento de você confessar a Deus os pecados, para que Ele possa nos purificar e que nós possamos estar limpos perante o Senhor, para que possamos prestar um culto digno a Ele. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo ano que passou de 2021. Obrigada, Senhor, porque em meio a tantos desafios, em meio a tantos medos, o Senhor esteve conosco. E nós te pedimos para que o Senhor continue, Senhor, assim, neste ano que está se iniciando, que nós possamos cada vez mais estarmos contigo, que nós possamos confiar as nossas vidas a Ti, que o Senhor esteja, Pai, acima de todas as coisas, conduzindo as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos em especial para que o Senhor esteja, Pai, adentrando agora, Senhor, nos nossos lares, nas nossas casas, que o Senhor esteja, Pai querido, presente, que nós possamos lhe prestar um culto digno, Senhor, que também o Senhor possa, Pai, perdoar os nossos pecados, principalmente aqueles ocultos, mas que nós possamos, Senhor, aprender e não cometermos mais, que o Senhor esteja, Pai, purificando e lavando o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E nesse momento agora nós vamos cantar um hino. Vamos declarar que todo poder nós temos por meio de Cristo Jesus. Vamos louvá-lo. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, crentes em Cristo, sempre avante andai, e na peleja, unindo as vossas forças, na escuridão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, por nos salvar da maldição eterna, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, por todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois
pois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Amém. Que com o poder que o Senhor nos dá através do Santo Espírito de Deus, possamos sempre anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe. Continuando então nosso culto, leremos agora o Salmo 42, de 5 a 11. Então vamos ler juntos. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras de Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que nós possamos ter essa certeza e essa esperança que em meio a tantas adversidades, nós ainda poderemos louvar ao Senhor. Amém? Nós também agora ouviremos os cânticos. Neste momento agora você poderá louvar ao Senhor aí da sua casa com alguns cânticos espirituais. Aleluia! O Senhor nosso Deus é contigo, por onde você andar. Você crê nessas palavras? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Aleluia! Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossível para Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la. Declare mais uma vez com fé. Diga assim, ó. Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer,
que o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, porque Ele é contigo, por onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Boa noite, irmãos. Nesse momento, nós iremos declarar que tudo, todas as coisas, são por Jesus, para Jesus e dele. Amém? Que você, com todo o teu coração, em espírito e em verdade, adore ao Senhor assim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória.
nós naquela cruz. E Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive. E é por Ele que estamos aqui. Que nós possamos declarar com a nossa voz, com o nosso coração, com as nossas atitudes, tudo, a nossa vida, o que nós temos, a nossa família, o nosso futuro é dele. O que nós somos e nós fazemos, porque Ele vive. Amém? Declare isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E não menos importante agora é o momento que nós temos de ofertório. Que você possa, nesse momento, se recordar que nós também devolvemos um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Tenho certeza que você tem sido abençoado, que Deus não tem deixado faltar nada para você e que você possa contribuir aqui para a obra do Senhor, que não é para pastores, é para a igreja, é para a manutenção do templo, é para as contas, é para tudo isso. Então, que você possa, aí da sua casa mesmo, fazer via eletrônico, Pix, transferências. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Lá em Colossenses 3:17. E também esse é o momento que você pode pedir oração ou agradecer aí nos grupos de WhatsApp, que se você tem algum pedido especial, alguma bênção para contar, que você possa compartilhar aí nos grupos das nossas igrejas. E agora, nesse momento, nós teremos o momento da mensagem, da exposição bíblica. Então, acalme seu coração para que a gente agora possa participar e aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Mas o coração está muito feliz e muito alegre de estar juntamente com os irmãos. Como o pastor disse, né, esse é o primeiro culto do ano, e olha a responsabilidade de abrir esse ano, né, diante dos amados. Mas Deus é quem traz a sua palavra, é Ele quem fala através de nós. E para isso eu convido aos amados que abrem as suas Bíblias, ou acesse aí no seu dispositivo, Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso de número 26. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao versículo de número 26. Assentados, mas com toda a reverência, vamos ouvir a leitura da palavra, que nos diz assim: Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais.
e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora. Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vós gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco, diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra está diante dos nossos corações, diante da nossa mente. Recorremos ao Teu Espírito Santo, aquele que revela o Teu querer e a Tua vontade, que opera em nós tudo aquilo que o Senhor quer que nós estejamos retendo de Ti nessa noite, ou nessa manhã. Nós oramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Segundo o próprio escritor da Bíblia Vida Nova, ele diz que essa carta de Paulo aos Filipenses não é um tratado teológico como Romanos, não é uma carta de repreensão, não é a carta de correção, mas é uma carta de que fala de pai para filho na fé, que fala de amizade, que fala de alegria, tanto que a palavra alegria vai aparecer mais de 22 vezes nesse texto, ou nessa carta. Então, nós vemos que Paulo está abrindo o seu coração, abrindo a sua alma para aquela igreja, e dizendo que para aquela igreja da alegria do seu coração, de estar tendo a oportunidade de enviar essa palavra ou essa carta àqueles amados irmãos. Nós poderíamos pensar que Paulo está num lugar paradisíaco, né? Olhando as belas paisagens e dizendo assim, olha, eu estou alegre por vocês. Mas não é isso que está acontecendo. Paulo está em cadeias e escreve esta carta aos seus amados da igreja de Filipos. E eu quero destacar em primeiro ponto que Paulo está dizendo que tudo aquilo que tem acontecido a ele, e se os irmãos pegarem as cartas de Paulo, tinha um missionário, Rogério Ribeiro, lá no CTM, que ele dizia assim, Paulo, quando chegava numa cidade, a primeira coisa que ele olhava onde é que era a cadeia, porque com certeza ele pousaria ali, ou ele conheceria aquele espaço. Por quê? Por pregar o evangelho, por levar essa boa nova àqueles que era do seu contexto, ou estava vivendo aquele momento diante de Paulo. Então, Paulo diz assim que a alegria do seu coração, o desejo dele, é que tudo que tem acontecido, as adversidades que têm vindo sobre ele, tem contribuído para o progresso do evangelho.
Olha que coisa fascinante para o nosso coração. Nós achamos que o que contribui para o evangelho é eu estar bem, é eu estar livre de qualquer tribulação, de qualquer perseguição, de qualquer tentação, mas Paulo está dizendo, não. Tudo que tem me acontecido, isso tem servido de combustível para a pregação do evangelho. Amados, quando nós estamos vivendo de maneira diversa, isso tem que contribuir para o progresso do evangelho. E Paulo faz questão de dizer, quero, irmãos, certificar-vos que as coisas que têm me acontecido antes têm sido para o progresso, ou contribuído para o progresso do evangelho. Quando a gente está passando por algum tipo de adversidade ou dificuldade, talvez a gente foca muito no problema, no contexto, na situação, e esquece que aquilo pode ser uma maneira ou um jeito de Deus levar essa palavra a outras pessoas. Que aquele contexto, mesmo adverso, é para Deus uma oportunidade de levar esse evangelho e o progresso desse evangelho. Muita gente conversa com irmãos, eles dizem assim, irmãos, eu não estou tendo ânimo para nada de ir na igreja ou de testemunhar daquilo que Deus tem feito, porque eu estou vivendo um momento muito difícil da minha história. Eu estou vivendo um momento muito adverso daquilo que eu sonhei. Mas muitas vezes nós esquecemos que esses momentos, quando Paulo vai escrever que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo faz questão de dizer que tudo aquilo que ele passou, que ele tem passado, aquilo tem contribuído para o progresso do evangelho. Então, as adversidades Deus também usa. Essa semana eu estava refletindo sobre quando Deus chama Moisés para voltar ao Egito, e Moisés talvez olhe para si e diz, Senhor, eu não sou essa pessoa. Senhor, o Senhor sabe da maneira que eu saí de lá, o Senhor sabe as circunstâncias as quais eu saí daquele local, como é que o Senhor me chama para retornar lá? E aí Deus se revela a Moisés, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu serei contigo. E aí a gente vai abrir uma imensidade de personagens bíblicos dizendo que eu serei contigo. Quando Josué se assombra diante do grande ministério que está à sua frente, quando ele vê que o líder maior, Moisés, havia falecido, e Deus diz, vem tu agora, que eu te enviarei. E Josué treme, e eu acho que tremeu mesmo diante dessa nova realidade. E Deus acalenta o coração de Josué, dizendo, assim como fui com Moisés, serei contigo. Olha que palavra abençoadora da parte de Deus. Então ele está dizendo, Josué, Moisés, Elias e tantos outros, eu serei contigo. E ele está dizendo aqui, e Paulo está dizendo que tudo que aconteceu, adversidades, problemas, prisões, cadeias, perseguições, sofrimento, isso tem sido um combustível, isso tem sido algo que levou o evangelho a ser proclamado. E ele vai continuar dizendo no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha o testemunho aqui. Olha como Deus usa a adversidade que Paulo está vivendo para que todos aqueles que estão ao seu redor conheçam o Deus de Paulo, conheçam a mensagem desse homem. Alguns estudiosos dizem que a guarda romana ela tinha 9.000 homens. É claro que Paulo talvez não atingiu os 9.000 homens, e aí vem o reforço dizendo que Paulo estava em Éfeso, onde a guarda era menor. Mas Paulo diz que todos aqueles homens, que todas aquelas pessoas que estavam em trevas, foi alcançado pela luz do Evangelho. Não numa pessoa que estava vivendo um momento favorável, talvez, mas aquele que estava em cadeias,
porque o evangelho não se prende, o evangelho não tem cadeias, o evangelho não depende de circunstâncias. Quando estamos bem, adoramos a Deus, louvamos a Deus, pregamos o evangelho, mas quando estamos em adversidade, mesmo na nossa fraqueza, Deus usa para levar esse evangelho adiante. E Paulo vai dizer que a alegria do seu coração, mesmo em cadeias, é que o evangelho estava progredindo, estava alcançando pessoas. E ele vai dizer que essa situação de Paulo, além de ser conhecida pelos demais, também alcança os da fé, também chega àqueles companheiros de ministério, aqueles companheiros de luta. Ele está dizendo assim: e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor, pelas minhas algemas, ousam falar de maneira desassombrosa a palavra de Deus. Veja que o testemunho de Paulo, as circunstâncias que Paulo está vivendo, atinge os de fora, mas encoraja os de dentro. Faz com que os de dentro sejam estimulados pelaquilo que Paulo está vivendo. E talvez eles olhassem para Paulo dizendo: olha, Paulo está preso, Paulo está vivendo uma situação adversa, mas ele não desistiu, ele não parou de pregar o evangelho. Isso tem que ser para nós estímulo. E Paulo vai estimular os demais de falar de maneira desassombrosa, sem medo, né? A Bíblia diz que sem temor de falar do evangelho, mesmo tendo o seu líder em cadeias. Amados, quantas vezes nós somos talvez não estimulados a pregar, porque talvez nós estamos vivendo uma situação totalmente adversa daquela que nós sonhamos em viver. Mas a Bíblia diz que Deus aperfeiçoa ou nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Estava vendo um filme a respeito da vida de Paulo, e quando ele estava levado para ser decapitado, aquele homem olha para Paulo e vê aquele homem que já não conseguia ficar ereto de tanto sofrer, de tanto padecer pelo evangelho, mas havia no olho daquele homem um brilho. E as palavras combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que as nossas adversidades, que as nossas lutas, que os nossos problemas redunde nessas duas situações que Paulo traz, dizendo que todos aqueles que estavam ao seu redor foram agraciados pela palavra de Deus através da prisão daquele homem. E os demais, aqueles companheiros de jornada, de fé, foram estimulados ou desassombrados, sem medo, sem pavor, de falar a palavra de Deus. São duas coisas que nós vemos nesses dois primeiros versos. Os de fora sendo alcançados pela palavra e os de dentro sendo estimulados por essa palavra. Uma palavra de estímulo. As cadeias de Paulo eram estímulo para aqueles irmãos, de maneira desassombrosa, falasse da palavra de Deus. O testemunho da palavra do Senhor. Amados, no dia 24 de junho, eu fui diagnosticado com Covid-19. E eu fiquei muito ruim, mas muito ruim mesmo. Está aqui a Ruth e o Daniel, que me acolheram na casa deles durante uma semana, para que o tratamento fosse mais suavizado. Mas eu gostaria de destacar dois fatos que ocorreram, além da hospitalidade desses amados, da acolhida desses irmãos. Um dia eu estava vivendo um dia muito difícil, porque a Covid ela não mexe só com o físico, ela mexe com a nossa cabeça, ela mexe com a nossa emoção, ela nos tira, muitas vezes, a alegria, nos tira talvez o raciocínio, a racionalidade de saber que você é filho de Deus. E eu estava, naquele dia que eu não conseguia ir até a porta. A gente que costumava correr 10 quilômetros, caminhar 10 quilômetros, eu não conseguia ir até o portão se não fosse escorado pela minha esposa. E nesse dia, e nessa semana,
nas 2 semanas seguintes desse dia, houve 2 situações que eu gostaria de testemunhar para os amados. Um dia, a igreja veio no nosso portão e começou a exaltar o nome de Deus. E parece que quando as circunstâncias é adversa, o Espírito Santo trabalha de uma maneira tal, mas de uma maneira tal, que parece que aqueles que cantam e não são mesmos humanos, mas são anjos enviados do Senhor. E aquele louvor, ele ecoou por aquela vizinhança toda. E eles fecharam a rua, fizeram um círculo, e eu mal conseguia ficar sentado na garagem de casa, e a voz desses amados ecoou pelaquela vizinhança toda. E a gente parece que para por aí, né? Não. Os vizinhos todos vieram perguntar: o que é aquilo que aconteceu na sua casa? Quem é aquele pessoal? Como eles louvavam de maneira tremenda, como aquilo falou ao nosso coração. E na semana seguinte foi o grupo de todas as tribos que foram lá também fazer essa serenata, ou trazer esse alívio ao meu coração, ou trazer esse conforto ao coração da nossa família. E Deus trabalha. O Espírito Santo diz que é como o vento, ele vai e faz o que apraz. E um vizinho chamado seu Saturnino, que é o último vizinho da nossa rua, ele tão sensibilizado por aquilo que aconteceu, ele ia no mercado e ele comprava Gatorade, ele comprava água de coco, ele comprava pão e ele pendurava no nosso portão. Mas tudo isso aconteceu depois do Espírito Santo falar de maneira poderosa ao coração daqueles vizinhos. É por isso que Paulo está dizendo que a adversidade que eu estou vivendo, ela é motivo, ela é combustível, ela é razão para levar esse evangelho a outras pessoas. Muitas vezes nós olhamos para a nossa fraqueza, para a nossa fragilidade naquele momento e pensamos ou perguntamos a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? E Deus diz: para que isso está acontecendo? E vai levar essa palavra, e vai levar essa mensagem às pessoas que jamais, o nosso vizinho de frente, que nunca tinha ido na igreja, chega para a gente e por 2 vezes nos acompanhou até a igreja do Nova Terra. Amados, não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a circunstância que você esteja vivendo, essa palavra não se prende em algemas, essa palavra não se prende em grades, essa palavra não se prende em circunstâncias, em fragilidade do nosso corpo, porque ela é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que uma palavra não volta vazia, mas faz o que apraz em cada coração. Os dias foram passando, a saúde foi retornando, e nós fomos agradecendo a Deus por tudo aquilo, mas eu não poderia deixar de testemunhar desses 2 momentos. Se Deus quisesse levar, Ele é Deus, mas Deus nos deixou ainda em vida para viver esse momento aqui, para estar vivendo esse dia que Ele nos deu. Então, essa palavra, ela não é presa em circunstâncias, ela não é presa em situações adversas, mas para tudo ela tem um propósito. Em todas as circunstâncias, ela vai cumprir o seu propósito. E é o que Paulo destaca. Primeiro, os que estão de fora, eles vão ser agraciados. Quando Paulo está em viagem, aquele navio naufraga, diz que ali havia 276 almas. Todas elas foram impactadas pela palavra de Deus, porque ali havia um Filho de Deus. Todos eles. E Paulo ora dizendo: Senhor, esse pessoal vai se perder. E Deus disse: não, Paulo, nenhum deles vai sofrer dano algum.
O que é material vai se perder, o navio vai se despedaçar. Mas essas almas, nenhuma delas vai se perder. Para testemunhar a grandeza desse Deus. Então nós vivemos momentos em que nós achamos que, Senhor, eu estou tão frágil, eu estou tão fragilizado, emocionalmente eu estou péssimo. E aí Deus vem com a sua graça, com a sua maravilhosa graça, e faz com que aquela situação adversa se torne um progresso para o Evangelho. Um progresso para alcançar vidas. E Paulo continua dizendo, aí no versículo 14 ele vai dizer alguns, e aí Paulo não vai entrar na questão pessoal de cada um, ele diz assim, alguns usam o Evangelho, a tradução de hoje diz assim, por ciúme ou por briga, mas esse Evangelho está sendo pregado, e Paulo dizendo assim, o que importa se eles fazem dessa forma, o que importa se eles usam essa palavra para ciúmes ou para briguinhas, o que importa é que esse Evangelho está sendo pregado. Paulo não entra na questão. Paulo entra no progresso desse Evangelho que tem que ser pregado. É com isso que nós devemos nos preocupar. É em testemunhar, é ser luz onde estamos. É ser farol no meio de uma escuridão que nós estamos vivendo aí. Amados, nós estamos aí já quase finalizando o 2º ano dessa situação totalmente adversa. Nós tivemos que aprender a pregar diante de uma câmera. Nós tivemos que desabraçar, se afastar. Nós, por um momento, perdemos o abraço, mas a palavra de Deus, ela não depende de pandemia para ser levada aonde Deus quer. Porque Deus moveu meios, Deus abriu caminhos para que essa palavra fosse levada da maneira que Deus quer. E muitos aqui o faziam por ciúme, por contenda. Paulo falou, para mim isso não me importa. O que importa é que essa palavra está sendo pregada. E Paulo vai dizer da sua expectativa. Agora ele vai falar do seu pessoal. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho alegria em ver essa palavra sendo pregada. E o versículo 19 vai dizer, porque estou certo de que, mesmo pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Paulo ele está dizendo que a oração, a súplica, vai redundar na sua libertação, ou na sua liberdade. E muitas vezes a gente fala assim, mas é a liberdade prisional? É a sua detenção? Mas muitas vezes nós não estamos presos, talvez entre grades, mas talvez estamos presos numa circunstância, e Paulo vai dizer que a oração dos irmãos vai libertar. E aí Paulo vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amados, quando você chega perto da morte, né, e para os irmãos terem uma ideia, a referência para a trombose era 502, a minha chegou a 2025. Quando eu cheguei diante do médico, ela disse assim, eu não sei como é que você não teve trombose. Mas quando vai chegando esse momento, nós nos amedrontamos. As minhas netinhas iam fazer o seu primeiro aninho. Eu disse para Deus assim, Senhor, permita que eu veja o aniversário da Alice e da Laura. E Deus permitiu. Nós estivemos lá no aniversário, ainda meio cambaleando pelas sequelas da Covid, mas lá estivemos. Mas eu fico impressionado como Paulo trata isso. Como ele lida com essa questão de morrer e viver. Porque ele coloca no mesmo patamar, ele coloca na mesma dimensão, na mesma altura, vida e morte. Porque viver é Cristo e morrer é Cristo. Porque viver para ele é Cristo e o morrer para ele também é Cristo. Então não tem diferença para Paulo, não contrapõe a balança.
ela se iguala, ela se nivela, porque esse homem entendeu que, e ele diz, olha, para mim, estar com Cristo é infinitamente melhor. Mas ele diz, mas se for para o progresso do Evangelho, se for pelo crescimento espiritual de vocês, que ele me mantenha na carne. Mas eu gostaria de dizer para vocês que viver e morrer é ser de Jesus. Amados, o mundo não conhece, o mundo não entende quando a gente fala assim, o morrer para mim é melhor. Você está louco, rapaz? Você está maluco? Como é que você vai falar em morte? É porque não tem essa esperança, não sabe quando os olhos fecharem para onde eles vão, mas Paulo diz, a coroa da vida está preparada para aquele dia. É essa esperança que faz Paulo ver essas duas situações, vida e morte, na mesma igualdade, no mesmo patamar. E ele diz, se for para viver aqui, para ser de Cristo, amém. Eu vou continuar vivendo, eu vou continuar pregando esse evangelho, eu vou continuar testemunhando. Mas ele diz, olha, viver com Cristo é infinitamente melhor. E aí nós pegamos o martírio de Estevão, e quando Estevão está sendo apedrejado, o que ele via? Ele diz que viu os céus abertos e anjos passeando de um lado para o outro. É por isso que Paulo diz que é infinitamente melhor estar com Cristo ou morrer com Cristo. É dessa maneira que nós devemos olhar para Jesus, que nós devemos viver uma vida para Ele. E Paulo vai dizer isso aos seus amados. Ele vai esclarecer isso aos filipenses e àqueles que estão ao redor. Quando nós estávamos em Jaú, nós fomos fazer um ofício fúnebre. Porque, irmãos, nessas cidades pequenas, né, você é pastor, e eles chamam de pastor. Aí chamou o pastor para ir lá. E nós fomos lá, eu, Lídia e alguns irmãos da igreja. E quando estava para começar o culto, a Bíblia estava aberta. A mãe daquele menino pegou a Bíblia e rasgou em público. E disse que Deus é esse que permitiu que o meu filho morresse. E agora eu vou contar o contexto que esse menino morreu. Esse menino ia completar 18 anos. E ele havia comprado uma moto zero. E ele disse para a mãe, enquanto eu não completar 18 anos, enquanto eu não tirar a minha habilitação, essa moto não sai do quintal. E lá em Jaú, a maioria das famílias mexe com calçado, trabalham em casa. E um dia faltou a correntinha da sandália. E a mãe disse, filho, pega a moto rapidinho e vai ali e compra umas correias de sandália para a mãe. E ele vira para a mãe e disse, não, mãe, eu não vou. Eu só vou sair com essa moto o dia que eu completar 18 anos e quando eu tirar a minha habilitação. A mãe disse assim, então faz o seguinte, chama o vizinho que é habilitado e que tem moto e te leva lá. O vizinho prontamente chegou, ele subiu na garupa daquela moto e ali na rotatória que liga Bauru, Brotas, vindo para cá, para a cidade de Campinas, naquela rotatória, aquele menino foi fechado por um carro. E aquele que estava na garupa caiu e começou a quicar no chão. E quebrou toda essa região. E teve uma hemorragia interna e veio a falecer. Foi nesse contexto, foi nessa situação que aquela mãe desesperada pega essa Bíblia e rasga e diz, que Deus é esse que vocês pregam? Que esperança é essa que vocês pregam, que permitiu que o meu filho fosse levado de maneira tão precoce? E nós tivemos que explicar para aquela mãe, naquela mensagem, que Deus tem os seus desígnios, que Deus tem as suas formas de agir, que Deus levou o seu filho, mas não foi por imprudência dele, muito pelo contrário.
Tem certas coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que nós não entendemos no contexto que está sendo realizado, mas lá na frente Deus vai esclarecer. Aquela mulher até hoje não se conforma com a morte do seu filho, mas ela pôde compreender que Deus tem os seus desígnios, que Deus tem a sua maneira de agir. O dia que eu fui diagnosticado com um vírus, eu perguntei para Deus, disse assim, Senhor, por que eu? E Deus me trouxe uma palavra muito profunda ao meu coração, dizendo, você não é melhor do que o pastor Joca, você não é melhor do que a irmã Glorinha, você não é melhor do que nenhum deles que eu levei, que eu chamei para mim. E aprove a Deus trazer a cura, aprove a Deus me tirar daquela situação, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Porque Deus sabe o que é melhor, a Bíblia diz que a sua vontade é perfeita e agradável. E Paulo entendia isso. Aqueles que olham para Cristo, para Deus sem esperança, se desesperam. Diante da perda do ente querido, quem não sofre? Claro que sofremos, é claro que nos desgastamos. Mas a nossa alegria, a nossa esperança, e muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês cantam em velório? Por que vocês louvam a Deus em velório? Porque nós sabemos que aquele que ali está, ou aquele corpo que está ali é apenas uma matéria, porque Deus já fez a obra, Deus já completou a sua obra naquela vida. Então o Evangelho ele é pregado e muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus. Amados, um dia alguém chegou assim, com uma proposta meio que esquisita para mim, dizendo assim, olha, eu preciso construir um túmulo. E eu pensei, mas o que eu tenho a ver com um túmulo que eu não, né? E ele disse, não. E eu fui com esse irmão lá no cemitério de Jaú, e nós construímos um túmulo para o seu pai. Seu pai havia falecido, havia sido enterrado, estava muito feinho, e nós fomos lá. E alguém me indagou assim, mas você é pastor? Mas eu fui lá não pela construção, não por aquilo, mas pela amizade, por estar junto com ele naquele momento, por estar caminhando com ele naquele momento. E aquela família inteira estava na igreja. Muitas vezes Deus vai fazer coisas que você vai achar extremamente esquisita. Não é isso? A minha filha, quando ela começou a dirigir, o zelo de pai, o cuidado de pai, ela não tinha prática ainda, então eu pegava o carro dela, ia dirigindo até o trabalho, ela ia dirigindo até o trabalho, eu pegava o carro, trazia para casa, à tarde eu ia, ela voltava dirigindo, e fiz isso durante um mês, para que ela pegasse prática. Aí eu vinha, ela trabalha ali no oficina, atrás ali na mansão em Santo Antônio, atrás do shopping Dom Pedro. E eu vinha ali, eu pegava ali a Bambini e saía no São Marcos. E um dia Deus me falou algo que eu achei tão estranho, falou assim, entra aí e abraça alguém. Eu falei, Senhor, tem cabimento um pedido desse? Eu não conheço ninguém aí. Segundo dia, Deus falou, entra aí e abraça alguém. No terceiro dia, quando eu me vi, eu já estava no estacionamento do cemitério dos Amarais ali. Deixa eu entrar no enquadramento. Né? Eu entrei e tinha 2 salas que estava velando um ente querido daquelas pessoas. A primeira sala era uma família já de idade. E eu cheguei e disse assim, olha, Deus mandou vir dar um abraço aqui. E eles ficaram sem entender aquilo. E aí tinha uma senhorinha sentada assim na cabeça ali do caixão, do velório, e ela me abraçou, e me abraçou forte. Eu disse, Senhor, a gente está numa pandemia. E ela me abraçou forte e disse assim, muito obrigado. Foi o melhor abraço que eu já recebi. E eu doido para terminar aquilo ali, para sair dali, Deus falou, tem outra sala lá. Vai na outra.
E tinha lá na outra já um contexto totalmente diferente, uns jovens, e aquele que lá estava sendo velado era um menino ainda. E eu cheguei na porta e estava 3 jovens conversando na porta, e eu falei, e agora? Aí eu disse para eles, ora, Deus mandou vir dar um abraço em vocês aqui. E nós fizemos um abraço coletivo naqueles 3 jovens. Amados, eu não sei no que isso redundou. Eu não sei o que vai redundar esse abraço. Mas eu sei que aquilo que Deus pede para nós fazer, nós devemos fazer. Por mais esquisito que isso possa parecer, por mais louco que isso possa parecer, é o que Deus disse. E tudo aquilo que Deus falou, e os homens cumpriram segundo a determinação de Deus, lá na frente, isso vai redundar em bênção para o progresso do Evangelho. Paulo poderia estar triste, chateado, abatido por estar preso, mas a sua palavra, ela foi proclamada àquela guarda pretoriana, a todos aqueles que estavam ao redor de Paulo puderam ouvir aquela palavra. A palavra de Deus, ela faz o que apraz. Ela faz, para qual ela foi designada, ela não volta vazia, mas ela faz o que apraz. Por que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro porque Deus pediu para dizer para vocês, para mim, né? Mas para dizer, irmãos, que tem horas que você não entende muito o propósito de Deus. Eu jamais sonharia em estar aqui. Quando Nova Terra nos comunicou que eles gostariam de ser organizados e chamar um pastor, se eu falar para os irmãos que eu fiquei numa situação confortável, eu estou mentindo. Porque são 16 anos. E aí eu comecei a enviar o meu currículo. Conversei com o pastor Jonas Furtado Nascimento, conversei com o Caio de Sorocaba. E o pastor Jonas um dia chegou e disse assim, Francisco, pastor Natanael Rocha, da igreja de Feira de Santana, na Bahia. Ele falou, Francisco, a gente tem uma igreja. E aí eu já corri no mapa para ver assim, onde é que fica a Feira de Santana. Fui lá no Google para pesquisar onde é que fica a Feira de Santana. E aí eles, não é Feira de Santana, não, é em Capela do Alto Alegre, que é 2 horas para frente de Feira de Santana, que nem no mapa não existia. Eu disse, Senhor, se o Senhor falar para eu ir, eu vou, mas eu não estou querendo não. Por quê? Porque eu tenho 2 netinhas, eu tenho uma esposa, eu tenho os filhos aqui, a minha filha vai ter que ficar. Aí, um dia o pastor Natanael Rocha, numa reunião de conselho, vem cá, nós estamos ao vivo, vem cá, para que as pessoas te conheçam. Resumindo a história, não deu certo. Aí veio o pastor Jonas de novo, ligou e falou, Francisco, tem o pastor Luiz de Birigui, fala com ele. E até hoje eu estou esperando o contato do pastor Luiz, ele não falou, e o pastor Jonas ligou e falou, ele não falou, não, então deixa para lá. Na sexta-feira, quando o presbitério estava reunido, no seu último dia, eu acho que passou para a segunda, né, pastor Rodrigo, para decidir algumas coisas, o pastor Jonas ligou e disse assim, Francisco, o pastor Caio acabou de me ligar, e disse que tem um campo lá em Casageiras, na Paraíba, e eu corri para ver onde é que é essa Casageiras, meu Deus. É no sertão paraibano. Mas o coração do missionário, ele ferve quando escuta isso, né? O brilho nos olhos não tem como não aparecer. E aí você já fica se vendo lá. Porque, irmãos, eu tenho assim, eu sou meio daqueles missionários da antiga, né? Que quanto mais desafio, melhor. É claro que a gente não tem a idade que tinha quando foi para o CTM, mas o coração ainda balança, vibra. E eu disse para a Lídia, mas eu estou tão tentado em aceitar esse convite do pastor Jonas. Aí o pastor Jonas disse assim, não precisa me dar resposta agora não. Espera as coisas acontecerem aí. Aí ele falou assim, eu posso provocar o presbitério? Eu falei, pastor Jonas,
né? O senhor tem a liberdade de fazer aquilo que o senhor acha que deve ser feito. Quando veio, né, essa última questão, amados, qual é a lição de tudo isso? Mesmo numa situação em que as portas parecem que não iam se abrir, Deus vai nos usando para pregar esse evangelho. Porque são nessas situações que você ora mais, que você se aproxima mais de Deus, que você procura conhecer mais e mais perto a vontade de Deus. Porque quando vem uma aprovação, a gente já liga para a igreja toda e diz assim, meu irmão, ore aí para que eu saia dessa situação o mais rápido possível. Nossa, vamos fazer um jejum, vamos fazer isso. Mas muitas vezes nós esquecemos que aquele período é que Deus está trabalhando, tratando, revigorando as suas forças. É claro que nós devemos orar, é claro que nós devemos insistir com Deus numa situação, mas Deus não coloca uma situação para que não haja uma produtividade pessoal e coletiva. Deus não coloca algo que não seja benéfico para o corpo. Todas as cadeias que Paulo passou, ela nunca mais foi a mesma. Se você pegar Paulo e Silas presos, o que aconteceu lá? Diz que por volta da meia-noite, com o couro queimando pelas chibatadas, aqueles homens tiram o hino e Paulo falou, Silas, tira aí, dá a nota aí. E eles começaram a louvar. E Deus lá dos céus ouve aquele louvor e não fica indiferente àquilo que ele escuta. Porque chegou como um cheiro suave diante das narinas do próprio Deus, e ele moveu, e ele levou um terremoto lá para dizer, Paulo e Silas, eu conheço a tua obra, eu sei do que você está passando, mas não pense que eu estou indiferente a tudo isso. Eu estou contigo, eu estou à frente. Há momentos que o desespero pode bater, há momentos que a situação pode nos tirar ou tentar nos roubar a paz. Mas vem a palavra de Cristo serena e suave, dizendo, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá, não turbe ou não enfraqueça ou não temorize o seu coração. Credes em Deus e credes também em mim. Amados, essa é a alegria que Paulo tem. É a alegria que nós temos de sermos filhos de Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Ele não deixou de ser o teu Deus. Ele não deixou de trabalhar na tua vida, na tua existência. E além de trabalhar e trazer um crescimento pessoal, e aí a gente pergunta por que Deus esperou Moisés 40 anos no deserto para mandar ele de volta lá? Porque teria que trabalhar nele. Por que Deus espera tanto tempo aos nossos olhos para realizar algo? É porque Ele está trabalhando, é porque Ele está moldando, Ele está transformando aquilo que precisa ser mudado e transformado em nós. Que Deus abençoe o nosso coração, amados. Que Deus possa, e Deus com certeza vai usar aquilo que nós achamos que é totalmente adverso para a pregação do Evangelho. Essa verdade libertadora, essa verdade que transforma, que quando ele tem um encontro com Cristo, nunca mais ele vai ser o mesmo. Ele pode até não aceitar. Mas Miranda, pregando uma vez, diz que aqueles que encontram Cristo, a sua vida nunca mais será a mesma. Ou será uma tristeza eterna, ou será uma alegria eterna. Se aceitar a alegria, se não aceitar, é um entristecimento. Mas eu louvo a Deus, porque eu vou entrar aí no meu sessentinha, completando aí 30 anos de ministério. Fomos para vários lugares com mala, com criança, mas Deus nunca nos abandonou. Nunca. Tem hora que eu olho para trás e fico vendo as situações onde Deus age. Eu falo, meu Deus do céu. Né?
É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele quem muda as situações. Por isso a alegria do meu coração de estar primeiramente diante dessa palavra e em seguida diante dos amados, juntos, participando desse banquete que é a palavra dele. Não tem coisa melhor. Quando Paulo fala da alegria, ele não olha para as adversidades, ele olha para o fruto do Espírito, que é a alegria. E aí ele retira forças para continuar. E eles, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E essa palavra, quem é chamado para o ministério sabe do que eu estou falando. Já tentei ser motorista, já tentei trabalhar nos Correios, já tentei fazer tantas outras coisas, mas Deus só vai empurrando, vai tirando essas coisas e vai colocando essa palavra bendita, para que a gente seja agraciado por ela e agracie outras pessoas com essa palavra. Foi para isso que nós fomos chamados, né? Foi para isso que Deus nos salvou, para que outras pessoas conheçam essa alegria, essa graça que você vive. Isso é extremamente maravilhoso para o nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra transformadora, palavra que acalenta o nosso coração, que traz um renovo cada vez que nós meditamos sobre ela. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder trazer a tua palavra. De lábios imperfeitos, mas que a tua palavra, ela vai fazer o que apraz. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus, quando nós participamos na ceia do Senhor, fala especialmente ao nosso coração um convite de Jesus, que está aqui em João, no capítulo 7, o versículo 37. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos alimentamos espiritualmente de Cristo Jesus. O pão representa o corpo de Cristo, que foi colocado na cruz no nosso lugar. O vinho representa o sangue de Jesus, que foi derramado também na cruz por nós. Quando nós participamos da ceia do Senhor, estamos dizendo: preciso de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. O Senhor é a fortaleza da minha vida, fortaleza da minha alma. Sustenta, Senhor, a minha vida na Tua presença. Vamos estar orando, separando assim os elementos da ceia que vamos tomar. Senhor, na Tua presença e oração, separamos diante de Ti o pão e o vinho. O pão que representa o Teu corpo e o suco de uva, o vinho, que representa o Teu sangue. Senhor, nós suplicamos que ao participarmos desses elementos, o Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé em Ti. Que possamos crescer, Senhor, na comunhão contigo, na consciência plena da nossa necessidade constante de Ti, Senhor. Fortalece a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, na parte de cima, nós temos o pão. Nós sabemos que o pão representa o corpo de Cristo que foi colocado na cruz no nosso lugar. Então, vamos participar todos nós juntos do pão que representa o corpo do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse momento tão especial de participarmos da Tua mesa. Fortalece, Senhor, nossa fé em Ti. É o que pedimos, Senhor. A seguir, vamos todos nós tomar do cálice. Os irmãos em casa também entregando o cálice aos seus familiares, né? Tomemos todos juntos o cálice, que representa o sangue de Jesus. Senhor, nós te louvamos por participarmos da Tua mesa. Fortalece a nossa fé em Ti. Que possamos sempre olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que possamos também, como Tua palavra falou ao nosso coração nesta manhã e nesta noite, que possamos perceber que o Senhor trabalha com a nossa vida, inclusive nas adversidades, para que o Teu amor, para que o Teu Evangelho atinja outras pessoas. Continue agindo em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Finalizando então o nosso culto, indo para o envio, lá em Hebreus 13, de 20 a 21, diz: Ora, a Deus, o Deus da paz, que tomou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E agora nós vamos orar, entregando este culto para o Senhor, pedindo para que Ele possa estar conosco durante esta semana, durante este ano. Esse foi um culto muito abençoado, um culto de Santa Ceia e o primeiro culto do ano de 2022. Que possamos realmente ter uma comunhão com o Senhor todos os dias. Nós temos 364 dias, né, que hoje já é o segundo, não, 363 dias para estarmos com o Senhor e que nós possamos realmente fazê-lo. Senhor, nós te entregamos este culto, Pai querido, que o Senhor possa ter se agradado dele, que o Senhor abençoe, Senhor, toda a liderança da nossa igreja, que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui assistindo este culto, te prestando um culto, Senhor. Nós te pedimos para que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor conduza, Senhor, que o Senhor cuide de nós. Nós te entregamos, Senhor, mais um ano nas tuas mãos. Que o Senhor cuide, Senhor, de todos os dias e que nós possamos todos os dias estarmos em comunhão com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e nós te pedimos, continue conosco, continue, Senhor, trazendo, Senhor, à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor realmente traga paz aos nossos corações, segurança, que nós possamos saber que o Senhor está acima de todas as coisas e que o Senhor controla todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém.